Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula sobre química orgânica. Desta vez trazendo para vocês o conteúdo classes funcionais na química orgânica. Tá? Este conteúdo ele é bastante cobrado nas provas do Enem, então prestem bastante atenção para que vocês tenham sucesso na hora da prova. Tá? Então, aqui eu vou começar aqui nosso slide para nossa apresentação, para que vocês aprendam as funções químicas, tá certo? Então, começando aqui a nossa definição, eu tenho que classe funcional ou função química aqui é um conjunto de substâncias que apresentam semelhanças na fórmula estrutural e, por consequência, possuem propriedades químicas semelhantes, tá certo? Então, nós veremos as principais funções químicas e destaco aqui a importância das suas propriedades químicas e quero dizer a todos que não é difícil aprendermos isto. Basta prestar bastante atenção nos grupos de átomos que caracterizam cada grupo funcional, tá certo? Cada função química. Então, quando a gente olha para uma forma estrutural, a gente consegue identificar de imediato qual ou quais grupos funcionais estão presentes, tá certo? Então, comecemos aqui pelo grupo funcional álcool. Então, todos os álcools, né, eles possuem um grupo funcional característico, ou seja, são semelhantes. Então, todos os álcools possuirá este grupo funcional aqui, tá certo? Esta hidroxila aqui caracteriza a substância como sendo um álcool, tá certo? Como sendo um álcool. Que grupo funcional é esse? Que grupos de átomos são esses? Então aqui, ó, OH. OH é a hidroxila, ou seja, o grupo funcional ou a função química que caracteriza todos os álcools, tá certo? Bem tranquilo. Professor, cite aí uma substância, um produto químico que contém o grupo funcional álcool. Então, o álcool etílico ou o etanol, que nós utilizamos diariamente, contém este grupo funcional aqui, tá certo? Então, passemos adiante para ver outros exemplos de álcool, tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho diversas fórmulas estruturais de substâncias que contêm o grupo funcional álcool, tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho essa substância aqui e, olhando para ela, esta fórmula aqui é a fórmula de bolas, de traços de bolas e varetas, tá certo? Esta fórmula aqui é de bolas e varetas e eu consigo identificar todos os átomos presentes aqui. Eu já mostrei para vocês em aulas anteriores. Então, esta bolinha aqui do centro, aqui, ó, que está na cor preta, ela representa o átomo de carbono. Aqui eu tenho outro átomo de carbono, certo? Estas bolinhas cinzas aqui, né, elas são átomos de hidrogênio, letra H, átomos de hidrogênio, ó, átomos de hidrogênio, átomo de hidrogênio, e esta bolinha vermelha aqui eu tenho o átomo de oxigênio, ok? Então, onde está a função química desta substância aqui, desta forma estrutural aqui, ó? Está aqui, ó, OH, a hidroxila. Então, esta substância aqui é um álcool, possui a função álcool, tá certo? Tranquilo demais, tá? Para a gente ver isso aqui em uma fórmula estrutural, tá certo? Então aqui, ó, ele traz para a gente aqui o destaque da função orgânica aqui, da função química aqui, tá certo? Então aqui, ó, OH, o destaque aqui para a função álcool, tá certo?
Aqui tem a definição do OH, tá? Ou seja, não é hidroxila. Então, o grupo OH, aqui presente, ó, é chamado de hidroxila ou oxidrila, tanto faz, tá certo? Então, vejam aqui que quando você pega a fórmula estrutural, imagine que cai lá na prova do Enem, uma fórmula estrutural lá e peça para você identificar qual grupo funcional está presente naquela substância. E aí você olha para a fórmula estrutural, identifica de cara logo que função está presente, tá certo? Então, olha só aqui a função que está presente nestas três fórmulas estruturais aqui, ou seja, nestas três substâncias. Aqui eu tenho o OH já destacado aqui, então função álcool. Nesta outra substância aqui eu tenho o OH, função álcool, e nesta outra substância aqui eu tenho a hidroxila, ou seja, o OH, me dizendo que estas três substâncias possuem a mesma função química, tá certo? Ou seja, álcool. Aqui é um álcool e esta aqui também é um álcool. Então, estas três substâncias aqui, embora as fórmulas estruturais sejam maiores, esta aqui é maior do que esta primeira, esta forma estrutural aqui é maior do que a primeira e do que a segunda, mas elas possuem a mesma propriedade química, ou seja, o mesmo grupo funcional, tá certo? Então, propriedades químicas semelhantes. Estão vendo como é tranquilo isso aqui? Passemos adiante. E aqui eu tenho duas fórmulas estruturais com a mesma função orgânica, ou seja, a função álcool, tá certo? Vou pegar aqui e vou destacar para vocês a função química aqui. Hidroxila me diz que esta função é álcool e esta função aqui também é álcool, tá certo? Vocês podem observar que a posição onde a hidroxila, onde este grupo funcional aqui está ligado, ele muda nesta substância aqui. Ela está ligada no carbono 1, tá? Estão vendo aqui? E nesta substância de baixo aqui, a hidroxila, ou seja, este grupo funcional aqui está ligado ao carbono 2, tá certo? Embora a posição da ligação aqui da hidroxila ao carbono seja diferente, mas o grupo funcional é o mesmo, tá certo? Propriedades químicas semelhantes. Então, aqui estão exemplos do grupo funcional álcool. Então, com base nisso aqui, tá? Você já consegue identificar o grupo funcional álcool presente em uma fórmula estrutural, em um composto, ou seja, em uma substância, tá certo? E aonde estão presentes estes grupos funcionais, ou seja, o grupo funcional álcool está presente em qual substância, tá? Veremos daqui a pouco onde nós encontramos compostos, ou seja, substâncias que possuem esse grupo funcional, tá certo? Aqui eu trago para vocês também mais dois exemplos de fórmulas, ou seja, de substâncias que possuem o grupo OH álcool. Então, olhando aqui, eu tenho o grupo OH aqui, esta substância aqui é um álcool, tá certo? E esta outra substância aqui também é um álcool, porque eu tenho o grupo funcional álcool aqui e tenho o grupo funcional álcool aqui. Esta outra substância aqui, tá? Modelo bolas e varetas, eu também tenho o álcool, tá certo? Onde está a função orgânica aqui? A função química aqui desta substância está presente nesta pontinha aqui, OH, ou seja, a hidroxila, ok? Tranquilo demais, né? Então, já sabemos como identificar um grupo funcional álcool. E aqui eu tenho exemplos de produtos que contêm o grupo funcional álcool, ou seja, aqui bebidas, tem álcool etílico, etanol, aqui bomba de combustível, tá? Etanol, o álcool etílico utilizados nos carros e nas motos. Aqui no álcool em gel também está presente o álcool etílico, tá? Em uma porcentagem de 70%, tá certo?
utilizado. Então são produtos que nós utilizamos no cotidiano, ou seja, diariamente. Tá certo? Tranquilo? Então passemos adiante. Qual é o grupo funcional que nós estudaremos agora? Tá? Então, eu tenho o grupo funcional fenol. Tá? Peguei o fenol aqui de propósito porque a hidroxila está presente, só que a hidroxila, ou seja, este grupo aqui, OH, está ligado a um anel aromático. E quando o OH estiver ligado a um anel aromático, como nós estamos vendo aqui, ele não vai ser chamado, ou seja, não tem a função álcool, mas sim a função fenol, tá certo? Aqui, ó, fenol, tá? Fenóis porque tá no plural, mas é fenol, tá vendo aqui, ó, fenol, ok? Então, obrigatoriamente, para ser um fenol, para ter o grupo químico, o grupo funcional químico fenol, o OH terá que estar ligado a um anel aromático, tá certo? E aqui eu tenho outros exemplos de fórmulas que contém o grupo OH. Olhando para essa estrutura aqui, o grupo OH, ou seja, a hidroxila ligada ao fenol, anel aromático, está presente aqui. Então, esta substância aqui é um fenol e esta substância aqui, que é a mesma, embora esteja representado com bolinhas e varetas, tá? Um modelo de bolas e varetas, eu tenho aqui o grupo OH aqui me caracterizando que esta substância aqui é um fenol, certo? Grupo funcional aqui, fenol, tá? Tranquilo demais. Então, caindo aí uma prova, umas questões na prova, a gente já consegue identificar tranquilamente, tá certo? Ó, qual produto, ou seja, qual substância possui o fenol? Aqui, ó, pomada, né? Então, as pomadas, no caso, esta pomada aqui, ela contém o fenol, tá certo? Tranquilo? Então, uma aplicabilidade da substância que possui o fenol, tá certo? Tranquilo? Aqui, ó, beleza. Só um exemplo mesmo, uma ilustraçãozinha para a gente saber onde é aplicado, tá certo? Então, passemos adiante. Agora eu tenho o grupo funcional aldeído. O grupo funcional aldeído, ele possui este grupo de átomos aqui, tá certo? Então, todos os aldeídos possuem este grupo funcional aqui, ó, tá certo? Prestem atenção para memorizar, tá certo? Aqui, ó, o grupo funcional aldeído, ele vai possuir aqui, ó, um átomo de carbono e ligado a este átomo de carbono aqui vai ter um oxigênio, tá? Com uma dupla ligação, tá? Olhem direitinho para memorizar, tá certo? E aqui eu tenho um hidrogênio, então C dupla OH. Se tiver este grupo funcional aqui, eu já sei que vai ser uma função química conhecida como aldeído, tá certo? Então, todos os aldeídos aqui, ó, aldeído, possuem este grupo funcional aqui. Tranquilo, olhe para a fórmula, olhe para o grupo aqui, ó, o grupo funcional e decore. Quando você olhar numa forma estrutural, você vai conseguir identificá-lo numa boa, certo? Aqui, olha, esta substância aqui vai ter o grupo funcional aldeído. Onde está esse grupo funcional, professor? Aqui, ó. Deixa eu dar uma apagada aqui para ficar melhor. Aqui, ó. Estão vendo? Este é o grupo funcional aldeído. Aqui, ó. Aldeído aqui, tá? C, aqui, ó. C dupla O, H aqui, tá certo? Este grupo aqui, ó. Ok? Tranquilo? Beleza, fácil demais. Vamos verificar se tem outros exemplos aqui. Pronto, tem. Aqui eu tenho 3 substâncias e, olhando para ela, nós vamos identificar o grupo funcional aldeído. Então, olhem aí, pessoal, identifiquem o grupo funcional aldeído, que está presente aqui nesta substância, ó o grupo funcional aqui, ó, aldeído, e o grupo funcional aldeído aqui, certo? Então é tranquilo, é muito fácil identificar o grupo funcional. Estão vendo? Observem que
o tamanho da cadeia carbônica é diferente. Ó. Este aqui tem 4 átomos de carbono, este aqui tem 3 átomos de carbono. Mas o que importa para a identificação do grupo funcional não é o tamanho da cadeia, mas sim o grupo funcional aqui, ou seja, esse grupo de átomo aqui, certo? Então, se possuísse um grupo de átomo aqui, ó, C dupla OH, C dupla OH, já sei que se trata da função química aldeído, tá certo? Tranquilo demais. Olhando esta outra substância aqui, eu vou encontrar o grupo funcional aldeído aqui, ó, certo? Nesta extremidade aqui. Muito fácil mesmo. Vamos lá, pessoal. Então, onde encontramos o aldeído? O aldeído nós encontramos aqui, ó, certo? Nas amêndoas, tá? Contém lá uma substância que tem um grupo funcional aldeído. As canelas também, ó. Quem gosta de comer, né, canela em comidas típicas de milho, negócio todo, né? No limão, o aldeído é a principal substância na formação, lá nas substâncias conhecidas como formol, o formol. Então, ó, o formol, que é uma substância utilizada para conservar, né, corpos de seres vivos que morreram, então contém a função aldeído. Então, os formóis, o formol, que é uma substância utilizada na conservação de corpos, é uma substância que contém o grupo funcional aldeído. Beleza? Seguimos em frente. Aqui, próxima função, a cetona. Então, todos os compostos que possuem o grupo funcional cetona vai possuir este grupo funcional aqui, ó, certo? Deixa eu destacar para vocês aqui embaixo, ó, tá certo? C dupla O, C dupla O. E se vocês observarem, este grupo aqui, C dupla O, ele vai estar ligado entre um átomo de carbono e o outro. Ó, aqui está o meu C dupla O. Então, este grupo aqui, ó, tá? Se vocês observarem aqui, este grupo aqui, ó, C dupla O, é justamente este grupo que está aqui no meio, ok? Aqui, ó, tá vendo? Vou circular aqui para vocês verem. Então, vai estar entre um átomo de carbono e o outro. No meio vai existir o C dupla O, que é este grupo funcional aqui. Então, todas as substâncias que possuem o grupo funcional C dupla O entre um átomo de carbono e outro, caracteriza a função química como sendo cetona, tá certo? Professor, me mostra aí uma aplicabilidade. Qual produto contém este grupo funcional? E aí vocês usam uma substância, principalmente as mulheres, para tirar os esmalte das unhas, que é a acetona, tá certo? A acetona aqui, ó. Acetona, na verdade, o nome dela é propanona, e a propanona, ou seja, a acetona, possui o grupo funcional cetona, certo? E aí, vamos ver mais exemplos, né? Mais exemplos para a memorização. Então, seguindo aqui a nossa aula, eu tenho três substâncias que possuem o grupo funcional cetona, certo? Então, vamos identificar aqui o grupo funcional cetona. Estou repetindo diversas vezes, que é para ficar melhor a memorização, tá certo? Olhando para esta substância aqui, nós temos o grupo funcional cetona aqui, tá certo? Como eu havia falado, este grupo aqui tem que ficar entre um átomo de carbono e outro. Tranquilo? Beleza, é fácil demais, ó. Aqui, ó, o grupo funcional cetona está entre este átomo de carbono e este átomo de carbono aqui, tá certo? Outro grupo funcional cetona, aqui, ó, presente nessa substância, aqui, ó, olha só, que legal. Então, você olha e identifica logo de cara. Aqui eu tenho uma fórmula estrutural aqui, de bolas e varetas, tá certo? Que é o modelo que eu tenho aqui em casa, e consigo construir esta fórmula estrutural aqui, mas eu consigo identificar numa boa o grupo funcional cetona aqui, certo? Lembrando que eu já havia falado para vocês que esta bolinha preta aqui representa um átomo de carbono e esta bolinha vermelha aqui representa o átomo de oxigênio. Aqui, ó, oxigênio, carbono preto aqui, oxigênio vermelho aqui.
oxigênio vermelho aqui, carbono preto aqui, tá certo? Tranquilo demais, é muito legal, certo? Então vamos lá, seguindo, próximo grupo funcional, ácidos carboxílicos. Observem que agora a gente já está avançando nos principais grupos funcionais e vocês vão vendo que esses grupos eles vão sendo diferentes um do outro, sempre é diferente, tá? E aí a gente tem que olhar atentamente a esses grupos de átomos, né? Ou seja, as funções químicas, para que a gente consiga identificar uma da outra, beleza? Então aqui eu tenho o grupo funcional ácido carboxílico e todos os ácidos carboxílicos terá este grupo funcional aqui. Ou seja, presta atenção, C dupla, OH. Estão vendo? É diferente, ó. É diferente do grupo funcional, por exemplo, aldeído, tá certo? Então, olhem lá, comparem um grupo funcional com o outro, para que vocês não se confundam, tá certo? Então, se olhar para uma forma estrutural e existir este grupo aqui, você já sabe que se trata do grupo funcional ácido carboxílico, tá? Propriedade química aqui interessante, ok? Então, olhando aqui para essas duas substâncias aqui embaixo, eu tenho a função química aqui, ó, C dupla O, OH, e tem uma função química aqui, C dupla O, OH, que é a função ácido carboxílico, ok? E aqui, ó, eu vou destacar para vocês aqui o nome da substância, tá certo? E veja que essa nomenclatura aqui tem a ver com aquela nomenclatura que eu mostrei para vocês em aulas anteriores, certo? Quantidade de átomos de carbono, grupo funcional, tá certo? Que nós vimos lá que tem o prefixo, o infixo e o sufixo, são as três partes da nomenclatura dos compostos orgânicos. Mas beleza, para não confundir, fiquemos aqui só com os grupos funcionais, tá certo? Beleza? Então, passando aqui adiante, nós veremos que os ácidos carboxílicos possuem este grupo funcional aí, certo? Então, mais duas substâncias aqui, exemplos, e vamos identificar os grupos funcionais aqui. Onde está o grupo funcional ácido carboxílico, professor? Nesta substância. Aqui, ó, tranquilo? Beleza? Tá aqui, ó. Tá? Ó, C, deixa eu pegar ali a minha setinha. C, ó, carbono C, ligação dupla, oxigênio aqui. Aqui eu tenho o oxigênio e aqui eu tenho o hidrogênio. Ou seja, C dupla OH, tá certo? Então, é o grupo funcional ácido carboxílico. Olhando para esta substância aqui, ó, tranquilo, fica fácil identificar aqui o grupo funcional do ácido carboxílico. Professor, me mostra aí onde eu encontro ácidos carboxílicos. Então, olha, são alguns dos produtos que nós temos o ácido carboxílico. Eu tenho aqui o vinagre, tá? Ácido acético, que é um ácido carboxílico. Então, está presente aqui. E também o queijo Roquefort, né? Que possui aí o ácido carboxílico. Mas, que coisa interessante, o nosso corpo também, a nossa pele também tem ácidos carboxílicos. Vocês podem ler aqui, ó, leiam aí depois que vocês vão ver aqui que os cães identificam os seus donos pelo odor do ácido carboxílico presente nas nossas peles, né? Nas nossas peles. É muito interessante isso, certo? Então vamos lá. Aqui eu vou verificar se temos mais exemplos aqui, tá certo? Sim, o ácido carboxílico também está presente nas picadas das formigas. Então existem formigas que produzem ácido carboxílico e quando elas mordem, esse ácido é passado para a nossa pele. Então, aquela coceira que dá quando uma formiga morde é ácido carboxílico, é produzida pelo ácido carboxílico, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho outra função química. Agora é a função
função éter, tá certo? A função éter, que é aqui, ó, função éter, não podemos confundir com os ésteres, né? Éter é uma substância que possui este grupo funcional aqui. E éster é outro grupo funcional. Não posso confundir os dois, certo? Então, todos os grupos funcionais que possuem a função éter possuem este grupo funcional aqui. Ou seja, um oxigênio entre um átomo de carbono e outro. Tá certo? Exemplo, professor, aqui, ó. A função éter, repetindo, éter, possui um oxigênio ligado entre um átomo de carbono e outro, tá certo? Ó, carbono desse lado, carbono desse outro lado aqui, e o átomo de oxigênio aqui sozinho no meio, tá certo? Então, se vocês observarem e quando vocês se depararem com uma fórmula estrutural que contenha este O entre um átomo de carbono e outro, vocês já sabem que se trata da função química éter, tá certo? Está aqui éteres porque está no plural, tranquilo? É muito fácil isso aqui, pessoal, é fácil demais, é só observar que nós conseguiremos identificar uma boa, tá certo? Aqui outro exemplo, ó, olha aqui o oxigênio ligado entre um átomo de carbono e outro. Qual função química está presente aqui nesta substância? Já sei que é a função éter. Tranquilo demais. Outros exemplos, vamos lá, aqui, ó. Função éter, deixa eu tirar essa setinha aqui, pegar meu círculo. Bom, esperar um éter. Agora sim, ó. A função éter, ela está aqui, ó, oxigênio no meio e oxigênio no meio aqui, entre um átomo de carbono, aqui é bem visível, um átomo de carbono aqui e o outro átomo de carbono aqui. Tranquilo? Beleza, fácil demais. Vamos lá, seguindo aqui o nosso slide. Próxima função química. Eu tenho agora a função éster, tá? Ésteres porque está no plural, só para lembrar. Éster, tá certo? Aqui, ó, éster aqui, tá certo? É diferente do éter. O éter nós vimos no slide anterior, tranquilo? Então, todas as substâncias que possuem este grupo funcional aqui, ó, aqui é conhecida, caracterizada como sendo um éter, tá certo? Éter. C, aqui, ó, C dupla O, aí aqui O de novo, e aqui ligado a este oxigênio aqui, eu tenho um átomo de carbono. Tranquilo? Beleza? Então, o grupo funcional aqui, ó, se vocês observarem, é este aqui, ó. Então, olhando para esta substância aqui, vou identificar o grupo a função química éster. Então, a função éster está presente aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Tranquilo, é muito fácil. Então, vocês olham lá e identificam uma boa, tá certo? Identifica mesmo, tranquilo, fácil demais, certo? Aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo tirar este negócio aqui, para ficar mais fácil da gente ver. Aqui eu tenho a função aldeído, cadê? Sim, ácido carboxílico aqui, ó. Eu tenho a função ácido carboxílico aqui, e a função ácido carboxílico, quando uma substância sendo aqui conhecida como ácido carboxílico se liga a um outro grupo de átomos, a um radical, por exemplo, a um substituinte da química orgânica, este hidrogênio aqui, ele sai. E no lugar deste hidrogênio se liga um átomo de carbono, tá? Que é justamente este átomo de carbono aqui, ó. Este átomo de carbono aqui, este átomo de carbono aqui. Então, eu passarei a ter agora a função éster. E a função éster é esta função aqui, ó. C dupla O aqui, ó, ligado a o outro carbono aqui, tá certo? Tranquilo demais. Muito fácil mesmo. Deixa eu ver
eu tenho outros exemplos aqui. Opa, voltando. Pronto, aqui, tranquilo demais. Aqui, ó. Então, aqui eu vou ter a função éster. Aqui, ó. Função éster aqui. Função éster aqui. Olha só como é fácil identificar isso aqui, ó. Estão vendo só? Olha só que tranquilo. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha. Tá certo? Aí, observem aqui, que eu vou destacar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. C, carbono. C, dupla, O. Aí, O aqui. E ligado a esse oxigênio, eu tenho um outro átomo de carbono aqui. Certo? Então, este meio aqui é o que caracteriza a função éster. Tá certo? Tranquilo mesmo. É muito fácil isso aqui, pessoal. Tranquilo mesmo. Opa, consegui baixar aqui um pouquinho. E aí eu vou... opa, sumiu. Tranquilo? Beleza? Então, é isso, pessoal. É muito simples. Vou voltar aqui só para a gente ver, ó. Para a gente poder ver aqui que o grupo aqui, ó, a função éter está presente aqui, ó, tá certo? Eu não consegui mostrar com perfeição anteriormente. É muito fácil a gente identificar. Então, quando vocês se depararem com questões desse tipo, olhem a forma estrutural e observem os grupos de átomos que caracterizam cada grupo funcional. Beleza? Tranquilo demais. Vamos lá. Daqui a pouco teremos exercícios. Aqui, ó, a gente já viu, nós já conseguimos identificar aqui a função éter. E o éter, ele está presente, o éster, né, a função éster, ou seja, substâncias que possuem este grupo funcional éster, são esses aqui, ó. Claro que tem outras substâncias, né, tem outros produtos, mas os principais são, você vai encontrar o éster na laranja, tá certo? E o sabor da laranja, o aroma da laranja, ele é produzido artificialmente em alguns casos. Então, por exemplo, aquelas essências que nós compramos nos supermercados são produtos sintetizados, ou seja, produzidos artificialmente, imitando o odor, tá? O aroma de algum composto orgânico que existe em alguns vegetais, enfim, em seres vivos, e por aí vai. Ok? Então, aqui, ó, nós temos a função éster presente na laranja, no abacaxi e no esmalte. Aquele cheiro característico do esmalte é uma substância que contém lá, chamada como éster, tá certo? E aí, olha, se vocês observarem, vocês conseguem ver a função éster presente na fórmula estrutural, tá certo? Aqui a função éster, a função éster, aqui eu tenho a função éster, aqui eu tenho a função éster e aqui eu tenho a função éster, ou seja, são ésteres que estão presentes aqui nestas fórmulas estruturais. É muito fácil isso aqui, pessoal. Prestem atenção direitinho e vocês conseguem aprender uma boa. Agora eu trago para vocês a função química chamada de aminas. Amina, ou seja, as aminas, plural, amina, elas são substâncias que possuem este grupo funcional aqui, tá certo? Então, possui este grupo funcional aqui, este grupo funcional aqui e este grupo funcional aqui, tá certo? E todos estes grupos funcionais aqui, esses três exemplos que eu destaquei para vocês aqui, eles são derivados da amônia, tá? E aqui, ó, eu tenho o NH3 e estes três hidrogênios aqui, eles começam a serem substituídos por outras ligações químicas, tá certo? Beleza? Nós veremos adiante. Então, passando aqui para o próximo slide, nós vamos ver exemplos de aminas, tá certo? Ó, então todas as aminas terá o grupo funcional aqui, tá certo? E terá o nitrogênio, claro, vocês já observaram que o N é o nitrogênio, vai estar presente aqui no grupo funcional amina. Então aqui, ó,
esta bolinha aqui azul, tá certo? É o nitrogênio, letra N, nitrogênio, um átomo lá da tabela periódica, um elemento químico. E aqui em branco eu tenho o átomo de hidrogênio, tá? Então, átomo de hidrogênio aqui, átomo de hidrogênio aqui. Então, este grupo funcional aqui, amina é NH2, tá certo? Ok, olha só, olhando aqui para esta forma estrutural aqui, ó, tá? Eu tenho a cadeia carbônica aqui e no finalzinho da cadeia carbônica eu tenho o grupo funcional amina, NH2, amina, e nesta outra substância aqui eu tenho o grupo funcional NH2, amina, tá certo? Aqui, ó, o grupo funcional, nesta substância aqui, o grupo funcional amina, NH2, está presente aqui embaixo. Olha só aqui, ó, tá certo? Está presente aqui embaixo, ó. NH e H, ou seja, NH2. Este grupo funcional aqui, NH2, é este grupo aqui, NH2, que é este grupo NH2 aqui, e também é este grupo NH2 aqui. Tranquilo? É muito fácil, pessoal. Vamos lá, seguindo. Será que teremos exemplos? Sim, mas agora é onde encontramos as aminas, tá certo? Então, as aminas são encontradas aqui, ó. Voltando aqui, as aminas são encontradas, cadê? Deixa eu fechar aqui, voltar um pouquinho o slide, passou, né? Vou voltar aqui, ó, para que a gente não se perca. Pronto, aqui eu vou encontrar aminas em produtos de beleza, no caso, né, aqui aqueles pós que as mulheres usam, ou seja, das maquiagens, aqui em linhas de costura, e aquele cheiro característico dos peixes nada mais é do que a substância amina presente na composição do peixe, tá? Da carne do peixe, na pele do peixe, tá certo? Beleza? Tranquilo, muito simples, muito fácil. Agora veremos a função química amidas. Cuidado com os nomes para não confundir. Nós acabamos de ver amina e nós vamos ver agora a função química amidas. Amidas. Cuidado, vamos lá. Então, as amidas são substâncias, são compostos que possuem este grupo funcional aqui. Então, as amidas possuem este grupo funcional aqui. Deixa eu pegar o meu círculo para identificar melhor aqui, ó. Então, vai ser o grupo funcional C dupla O, vou aqui destacar, ó, C dupla ligação, O, NH2 ou NH1 ou NH faz, certo? Então, você vai conseguir identificar tranquilamente. Está aqui o grupo funcional amida. Cuidado para não confundir com amina, tá certo? Então, as amidas possuem este grupo funcional aqui, tá certo? C dupla O NH2 é o mais visível, mas vamos ver que em alguns casos os hidrogênios são substituídos por outros átomos na ligação, tá certo? Então aqui, ó, eu tenho aqui nestas três substâncias eu tenho o grupo funcional, a função química amida, C dupla O NH2, C dupla O NH2, C dupla O NH2. Tranquilo? Todo mundo consegue ver isso aqui? C dupla O NH2. Então, tem o grupo funcional amida. Tranquilo? Vamos lá, vamos ver aqui, próximo slide. Bom, e nós encontramos as amidas, tá? Em alguns produtos que nós encontramos nos supermercados, que nós utilizamos no nosso cotidiano. Aqui eu tenho a substância que contém o grupo funcional amida, que são as sedas, né? É um tipo de tecido, e também tenho no nylon, tá certo? Então, o nylon
contém uma substância conhecida como amida, ok? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Só para a gente ver aqui alguns produtos que contêm substâncias com o grupo funcional. Será que acabou ou ainda tem? Bom, então vamos fazer um exemplo para que vocês possam ver como é fácil identificar estas funções químicas em uma questão, ok? Então vamos lá. Deixa eu encontrar aqui o exemplo para que nós possamos resolver, certo? Então vamos lá, cadê você? Cadê você? Cadê você? Meu computador está horrível, então tem que ter um pouco de paciência aqui, que ele além de ser lento, ele trava às vezes. Então, bom, chegamos aqui. Então, vejam só, pessoal, não se assustem com o tamanho das fórmulas estruturais. Vocês estão vendo que são fórmulas estruturais bastante assim diferentes, grandes, complicadas, mas a leitura, o que interessa para a gente aqui é só identificar nesta substância aqui, ou seja, nesta forma estrutural e nesta forma estrutural aqui, apenas as funções orgânicas, tá certo? Estas duas substâncias também possuem nomes, a nomenclatura, né? Os nomes delas são bastante esquisitos, mas não se preocupem com a nomenclatura, ok? E sim com as funções químicas que nós vimos, as funções orgânicas, tá certo? Então, façamos uma leitura aqui atenta. Então, aqui, ó, diz o seguinte, esta questão aqui, este exemplo diz o seguinte: as pimentas são bastante conhecidas pelo ardor que causam. Na pimenta vermelha, por exemplo, a sensação picante é causada pela substância chamada capsaicina. E no caso da pimenta do reino, pela piperina. Tá? Estão vendo que são nomes esquisitos? Cujas fórmulas estruturais estão representadas a seguir. Ou seja, são estas duas fórmulas estruturais aqui, tá certo? Então, olhem só para elas. Aqui embaixo, continuando a leitura, ele diz assim: identifique as funções. Olha só aqui o que ele quer que nós encontremos aqui, ó. Identifique as funções orgânicas presentes em ambas as estruturas. Quando ele fala em ambas as estruturas, ele quer que você encontre as funções orgânicas que estão presentes tanto nesta fórmula estrutural aqui, quanto nesta outra fórmula estrutural aqui, certo? Então, fiquemos atentos a isto. Então, vamos lá. O que deveremos fazer, então? Primeira coisa é identificar a função química, a função orgânica presente nas estruturas. Então, comecemos aqui por essa estrutura aqui, tá certo? Então, olha só aqui, ó. Aqui tem um oxigênio, e este átomo de oxigênio aqui, ele está ligado entre este átomo de carbono e este outro átomo de carbono aqui. Lembram lá das formas estruturais que nós estudamos? Então, se existe um átomo de oxigênio ligado entre um átomo de carbono e outro, eu já sei que a função orgânica aqui presente nesse trechinho aqui é a função éter, ok? Éter, lembrem-se aí, éter. Então, já identifiquei uma função orgânica aqui, éter, tá certo? A outra função presente nesta forma estrutural é esta função aqui, ó, o OH, que é uma hidroxila, e esta hidroxila ela está ligada diretamente ao anel aromático. Se ela está ligada diretamente ao anel aromático, nós já sabemos que a função orgânica que contém este grupo funcional aqui ligado ao anel aromático é a função fenol. Então, já identifiquei duas funções. Eu identifiquei aqui a função éter e identifiquei a função fenol. Tá certo? Observando aqui, eu vou encontrar outra função orgânica aqui,
E esta função orgânica aqui, ela está presente aqui, ó, tá certo? Eu tenho aqui o C dupla O, NH aqui, ou seja, se vocês observarem lá no nosso estudo das funções orgânicas, nós veremos que esta função aqui, ela vai ser a função, tá certo? Perdão, deixa eu pegar aqui outra cor para identificar melhor. Vai ser a função amida. Então, esta função aqui, ó, vai ser a função amida. Então, já identifiquei os três grupos funcionais presentes nesta estrutura aqui, nesta fórmula estrutural aqui. Perdão, deixa eu pegar aqui minha setinha. Nesta forma estrutural aqui, eu já encontrei as três funções orgânicas, ou seja, amida, éter e fenol, que é este grupo todo aqui, ou seja, o OH ligado ao anel aromático, tá certo? Então, nesta substância aqui nós já identificamos. Agora, nesta forma estrutural aqui de baixo, aqui embaixo, eu vou ter também três grupos funcionais que nós iremos identificar agora, tá certo? Então, nós já vimos aqui, ó, que quando o oxigênio está ligado a dois outros átomos de carbono, eu tenho a função éter e tenho a função éter aqui, tá certo? E aqui, ó, eu tenho a função amida, tá certo? Então, a função amida aqui, amida. Então, pensando aqui na minha resposta, ele quer que eu identifique as funções orgânicas presentes em ambas as fórmulas, ou seja, em ambas as duas fórmulas estruturais. Então, tanto numa como na outra, perdão, eu tenho a função amida, tá certo? Função amida, e também tem uma função éter. Então, olhando aqui as respostas, qual delas contenha a alternativa correta? Ou seja, éter e amida. Então, a resposta certa é a letra B de bola, ou seja, aqui, ó, éter e amida. Na letra A, eu tenho éter e amina, não é éter e amina, tá errado. Eu tenho éster e amina, também não, porque eu não tenho a função éster em nenhum dos dois compostos. A função, letra D aqui, eu tenho a função cetona, não existe a função cetona em nenhuma das substâncias. E a função éster também não está presente em nenhuma das substâncias. Então, a resposta correta é a letra B de bola. Tá aqui, a B de bola. Éter, função éter aqui, ó, função éter aqui, e a função amida, que é esta aqui e esta função aqui. Ou seja, as duas funções estão presentes nas duas substâncias, ok? Nas duas fórmulas estruturais. Então, viram como é tranquilo responder, certo? Então, tarefa para vocês é resolverem estas questões aqui, questão 1, questão 2 e questão 3, e anexarem a resposta ao documento do Google Forms, ok? Certo? As três questões valerá 10 pontos. Então, tarefa para vocês é assistam ao vídeo, respondam as questões e anexem ao documento do Google Forms, que valerá 10 pontos. Bons estudos a todos e até a próxima aula.